Olá pessoal, eu sou Alexandre Morales, diretor dos Sindicatos Bancários de Bauru Região e apresentador do Sem Tarifa, um programa destinado a você, bancário. Hoje, para realizar esse programa, eu conto com a companhia de Paulo Tonon na bancada e com mais um Paulo Tonon, agora o Paulo Eduardo, nosso convidado especial. Se apresente, Eduardo, muito bom dia. Obrigado aí pelas palavras, Alexandre, meu irmão, Paulo Tonon, eu também sou Paulo Tonon, trabalho já com arte e cultura desde 2000, desde o ano 2000, passei por várias bandas, movimento alternativo aqui de Bauru, consegui, junto com o Bonequinho, a banda famosa aí do underground de Bauru, tocar em outros países, em vários estados aqui do Brasil, e depois eu migrei para o audiovisual, comecei a produzir também curta-metragem, fizemos o Relógios Adiantados, que é sobre a história daqui de Bauru. Deu uma repercussão bem legal, o pessoal gostou, que é sobre a fundação da cidade, né? Uma crítica de como foi criada a cidade. E continuei tocando, hoje eu toco no La Burca e no Obscuro Lavrador, são duas bandas autorais também, independentes, nenhuma delas faz cover, né? A gente só toca as próprias músicas que a gente cria. E em 2018, dezembro de 2018, eu fui eleito para representar o segmento do audiovisual no Conselho de Política Cultural aqui de Bauru. Daí eu comecei a movimentar mais essa questão, juntando, né, a política e a cultura para transformar a realidade aqui. A gente via que era bem limitado o pensamento do pessoal que estava à frente do conselho, a maioria nem participava mais, estavam sempre submetidos aos interesses da prefeitura, faziam sempre tudo o que eles queriam, não tinha crítica nenhuma, não tinha questionamento nenhum, e a gente chegou, conseguiu criar um grupo legal para trabalhar, atuar, cobrar, e tem algumas coisas que estão acontecendo na cidade graças a esse movimento aí que a gente está ajudando a articular. Parabéns aí pelas iniciativas, né? Já tem um currículo extenso aí. E aí, Tonon? Bom, na casa dos Tonons a cultura era uma constante, porque eu estudei com vocês e o pai de vocês tinha uma coleção imensa de discos, né? Que deve ter até hoje, porque assim, era uma relíquia. Eu lembro da gente escutar um disco lá, tirava do envelopinho. A cultura sempre foi uma constante na casa dos Tonon? Sempre foi. Bom dia, boa tarde, né? Para todo mundo que está assistindo o vídeo aí. E ainda tem essa coleção de disco lá, viu, Alexandre? Disco, livro, ali. E DVD, e a consequência é essas duas cabeças pensantes aqui, né? É bom ressaltar isso, porque assim, hoje a gente vive num momento de guerra cultural, né? Por conta do presidente que foi eleito aí com o voto de alguns, que tenta desmontar toda a cultura. Então, assim, é sempre bom reforçar a importância de disco, filme, livro. E aí, por isso que a gente acabou escolhendo o Porco, que eu chamo, né? Paulo Eduardo, para fazer essa fala aqui, né? Porque é muito importante a gente reforçar a cultura nesse momento tão difícil que a gente está vivendo no país. É sempre importante ressaltar a relevância da cultura. E em momentos difíceis como esse, ainda mais importante, né? Se não fosse a cultura, o que seria da gente isolado muitas vezes, né? Sem poder ter o contato social, que através de uma arte você consegue aí extravasar e ter contato com pessoas aí, nem que seja de uma maneira, um visual só, um auditivo, né, Paulo? Às vezes através de um disco, às vezes através de um filme, mas você tem contato aí com o universo humanitário das pessoas aí. Paulo, queria que você falasse um pouquinho aí como é que funciona esse Conselho de Cultura aqui em Bauru. O nome tá bonito, Conselho de Cultura, mas como é que funciona na prática isso? Na prática era meio desorganizado até a gente chegar, né? Tem representantes de cada um dos segmentos, são 8 segmentos que são reconhecidos pela Secretaria de Cultura aqui de Bauru. Seria teatro, música, dança, audiovisual, artes visuais, literatura, cultura popular e hip hop. Então, cada um desses 8 segmentos tem 2 cadeiras nesse conselho, né? E a prefeitura tem o restante das cadeiras divididos pelas secretarias, SEBs, educação, cultura, né? Então é um conselho paritário, né? Eles falam, são ao todo 32 cadeiras, 16 para a sociedade civil e 16 para a prefeitura. Então é bem equilibrado, mas eu venho dessa gestão, vai acabar agora, em dezembro de 2020,
eu fui eleito em dezembro de 2018, e o pessoal começou a parar de participar no meio do caminho. Então a gente chamou uma eleição suplementar e, curiosamente, nessa eleição suplementar, a prefeitura colocou funcionários da prefeitura no lugar das vagas da sociedade civil. Então a gente perdeu bastante representatividade da classe artística, porque os funcionários que vão representar a sociedade civil nessas vagas, eles não vão jogar contra o patrão deles, né? Então a gente perdeu um pouquinho de força, mas mesmo assim a gente consegue articular bastante, cobrar. Por conta disso, a gente conseguiu 2 editais para serem realizados durante a pandemia aqui em Bauru. Foi o Viva Cultura, que foi feito com financiamento da iniciativa privada, né? O dinheiro não saiu da prefeitura, o dinheiro veio da Zopone. Foram R$30 mil, pagos em R$500 para 60 artistas. Foi uma coisa muito pouca perto do que a necessidade da cultura. E depois eles mexeram no fundo de promoção de atividades culturais para tirar mais 30 mil, 60 mil, para financiar mais alguns artistas, né? Foi uma vitória da categoria, porque esse fundo estava sendo usado antes para outras coisas que não eram a promoção das atividades culturais, como compra de equipamentos para a própria prefeitura, equipamentos do teatro, e os artistas que deveriam ser beneficiados por esse fundo não estavam sendo. Então, com a nossa articulação, com a nossa briga, com a nossa cobrança, a gente conseguiu fazer esse edital, socorrer um pouquinho dos artistas aqui de Bauru nesse momento da pandemia. E fora isso, a gente pressionou bastante também para a Lei Aldir Blanc ser efetivamente realizada aqui em Bauru, né? É uma lei federal que foi, graças também à oposição na Câmara, né, que foi criada essa lei. E o governo federal vetou algumas coisas, mas ele tirou, ao todo, acho que são 3 bilhões que estavam parados também no Fundo Nacional de Cultura, que ele distribuiu de forma, de acordo com o Fundo de Participação dos Municípios. Cada município recebeu um pedaço desses 3 bilhões aí. Bauru ficou com 2 milhões e 300 para distribuir. Só que esse dinheiro é muito dinheiro. Aqui a cultura em Bauru, a gente não estava acostumado a lidar com tanto dinheiro e a gente tem que usar tudo até o dia 31 de dezembro, senão volta para o governo federal. Então foi uma briga muito grande para a gente conseguir fazer com que essa verba fosse implementada. Não foi da maneira adequada, né, que se precisa para um projeto cultural, para realmente ter a relevância que a cultura tem, né? Se você faz um negócio mais rápido só para gastar o dinheiro, não dá para fazer certos objetivos, não dá para atingir. Mas, de certa forma, ele socorreu os artistas, está dando um fôlego para o pessoal. A gente não sabe o que vai fazer a partir de agora, porque a pandemia não vai acabar em 2020, né, em 2021. Mas, de qualquer forma, vai dar uma sobrevida aí para os artistas aí nesse momento. Só queria fazer um adendo para falar sobre o Aldir Blanc, né? Por que essa lei ganhou esse nome, né? Esse nome porque o Aldir Blanc é um compositor, médico de formação, que foi cronista do Pasquim na época da ditadura, do Bundas na época do Fernando Henrique, né? Então era um grande pensador, autor do Bêbado Equilibrista, Coração de Agreste, um monte de hits da MPB nossa, e que faleceu de Covid, né? Logo no começo da pandemia, então por isso que a lei ganhou o nome dele. Tristeza, a Covid aí que eliminou aí grandes artistas. Ontem mesmo nós tivemos aí uma grande atriz, né, conhecida, Nissete Bruno aí, que acabou falecendo também devido à Covid. Disse que estava em quarentena, teve um contato com um familiar lá, a única vez que ela teve contato, infelizmente, foi um contato fatal. Tonão, e o sindicato aí nessa pandemia? O sindicato colaborou com os artistas e com a cultura de Bauru de alguma maneira? Então, até pegando esse gancho da Nissete Bruno aí, tá na hora da gente voltar a defender o home office, né? A defender que as pessoas fiquem mais em casa. Tanto que, falando de bancário especificamente, retomamos negociação com o Itaú
Banco do Brasil e Santander, para renovação dos protocolos de Covid, porque também todos vencem dia 31 de dezembro, a maioria deles, não todos. E a gente vai ter que negociar a expansão disso por um bom período, né? Mesmo que a vacina, comece a vacinação dia 25 de janeiro, como que é o Dória, não vai chegar para todo mundo, vai ter que só vai ser vacinado no final do ano, se for vacinado. Então a gente está negociando banco a banco, amanhã tem uma reunião com o Itaú, para a renovação dos acordos aditivos. Quanto à cultura, Alexandre, a gente realizou um festival aqui, a gente suspendeu o Cindybar, né? Que é uma iniciativa nossa histórica, né? Que a gente recebeu aqui já artistas do calibre de Belchior, Tete Espíndola, Cássia Eller. Depois que a grana diminuiu, né? Porque a gente recebia esse pessoal, na época eram 6 mil bancários aqui, né? Diminuiu, agora a gente dá uma atenção até também por projeto político nosso. Por isso que o Eduardo está aqui, para dar uma atenção para o artista local, né, que muitas vezes não tem onde tocar por um cachê digno. Tem essa, viu, galera? Tocar, tem lugar para tocar, mas para ganhar 50, 100 lá, 150, troco de cerveja, né, Alexandre? É bom falar isso, né, Paulo? Porque além de tocar, o músico ensaia e ainda monta, né? O músico bauruense, ele monta tudo, ele leva o som dele, ele desmonta tudo e às vezes ganha aí 100, 150 reais por noite, que é realmente muito difícil para o cara conseguir sobreviver da música. Por isso que tem tanta gente que desiste e abandona a música. É uma pena, porque talento em Bauru não falta, né, Paulo? É isso mesmo, até ia fazer uma comparação aí com principalmente os bancários do setor público, né? Que são vistos como preguiçosos, né? Classificados pelo governo federal como parasita, né? E isso aí também os artistas são meio que vistos assim, né? Mama na Lei Rouanet, né? O pessoal que nem sabe o que é, nunca leu o que é uma Lei Rouanet, vem fazer críticas completamente infundadas em relação ao artista. E no meio da pandemia, a gente articulou aqui em Bauru também o Músicos em Ação, que é um outro grupo, a sigla dele é MEAB, e a principal foco foi isso daí, porque a hora que os bares começaram a abrir, os proprietários começaram a fazer propostas indecentes para os músicos. Falou assim, já que a nossa capacidade agora é só de 40%, você já ganhava R$100, por que você não quer ganhar agora 40% também do valor do cachê? Né? Já que não é para tanta gente. O nosso lucro vai diminuir e você, consequentemente, vai ter que receber menos também. Então a gente se uniu também para não deixar isso acontecer. É claro que ainda tem alguns abusos, né? Mas só da gente estar se organizando, conversando entre os artistas, mobilizando todo mundo, dando uma politizada na classe, tem menos chance de acontecer esse rebaixamento do cachê aí, do músico aqui em Bauru, especificamente, né? Mas é em todo lugar, o pessoal não tem a consciência do quanto tempo leva para você criar um músico, para você desenvolver um repertório, para você ter os instrumentos que você vai usar. Cada instrumento desse é R$2.000, R$3.000, não é brincadeira, né? E o pessoal propositadamente não quer valorizar isso daí. Então a nossa movimentação, tanto dentro do Conselho de Cultura ou na própria arte que a gente produz, é sempre para conscientizar, para levar essa mensagem de que junto, a gente conversando, articulado, trabalhando de forma organizada, com um objetivo em comum, a gente tem como enfrentar esse sistema, esse status aí, que sempre quer rebaixar o artista, sempre quer colocar o artista como se fosse um lazer dele. Mas você ia tocar na sua casa, por que você não vem tocar no nosso bar aqui de graça, né? Ou a troco de cerveja, né? E, na verdade, o foco principal de todo esse trabalho é de explicar para essa galera, né, que a cultura tem um papel relevante na sociedade, né? Da onde que surgiu o direito à cultura, né? É um direito que surgiu no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que o pessoal precisava reconstruir a sociedade depois de um trauma gigantesco de centenas de mortes, genocídios, destruição, e a ONU sugeriu a implementação da cultura como um direito fundamental e várias constituições ao redor do planeta foram aderindo. No Brasil foi a partir de 88 a cultura se torna um direito fundamental
da população. Por isso tem verbas públicas destinadas para a cultura. Geralmente o pessoal acha também que o artista vai pegar esse dinheiro, vai colocar no bolso e vai enriquecer com uma verba dessa. Geralmente são verbas mínimas que você usa para dar manutenção no seu equipamento, para você continuar produzindo com qualidade, com dignidade, o mínimo que é possível, né? E esse dinheiro o artista vai usar para movimentar toda a cadeia da economia. O pessoal gosta sempre de colocar a economia como se fosse o supra-sumo do desenvolvimento da sociedade, né? E não é assim, o artista pega o dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai no mercado, ele vai abastecer o carro dele, setor de alimentação, setor de transporte, combustível, ele vai comprar os equipamentos, movimenta toda essa cadeia, né? Vários setores, né? Então movimenta a economia inteira. Então o dinheiro que o artista recebe, ele vai, de certa forma, ele vai repartir na sociedade inteira, movimenta a economia inteira. Então geralmente esses críticos da Lei Rouanet falam assim, o que o artista vai fazer com esse dinheiro? Além de produzir, dar uma tranquilidade para você na sua casa, nesse momento de pandemia, um alívio no meio de tanta desgraça, né? Você poder assistir um filme, um Netflix, escutar uma música, ver uma peça de teatro, ter acesso a um bom livro, né? Isso aí tudo dá um alívio na alma. O ser humano se identifica com a cultura, né? Ele se reconhece, ele reconhece o outro e evolui como sociedade inteira. Então é dever do Estado financiar esses projetos culturais, né, para o próprio desenvolvimento da sociedade e, de certa forma, também movimenta toda a economia. E é bom lembrar, assim, uma bandeira histórica dos sindicatos bancários, parar de pagar banqueiro com o orçamento do Brasil, que hoje só 2% do PIB vai para a cultura, né? Então fica mais de 30%, 40% para pagar banqueiro, e aí a cultura que mais de 5 milhões de pessoas são envolvidas diretamente com a cultura, mais de 2 milhões agora na pandemia, que são músicos que não têm um registro formal, perderam a renda, e era uma hora de, se tivesse uma maior distribuição do PIB para a cultura, de ter sido feita uma discussão melhor em relação a isso que foi feito, né? Tem a má vontade já do presidente, mas também tem a questão até de limite orçamentário para isso, né? Porque a prioridade é sempre pagar a dívida de banqueiro, né? Só para fazer um comentário, então, em cima disso, aqui em Bauru a gente tem também esse orçamento para a cultura, não chega nem a 1% do valor que é destinado para a cidade, e a gente recebe, não chega nem a 1%, e a gente recebe muitas críticas, né, de que os artistas estão mamando, estão pendurados na prefeitura, né, que é completamente infundado. Só uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento, e sem contar também o potencial transformador da cultura, né? Que, digamos assim, se esse governo tivesse o mínimo de visão para a realidade das coisas, né, que não tem, a gente vê dia após dia um despreparo cada vez maior, né, em vez de passar o tempo ele aprender com os erros, ele piora, né? Então, ele poderia ter usado os artistas, a cultura, no começo da pandemia, para incentivar as pessoas a ficarem em casa, para incentivar as pessoas a usarem máscara, para incentivar as pessoas a passar o álcool gel, por exemplo. Por que ele não fez isso? Para entender por que é preciso tomar uma vacina. Né? É o básico, né? Por que ele não fez isso? Porque ele tinha interesse, todos esses governos, o governo federal principalmente, mas o governo estadual, municipal também tem esse interesse de aproveitar o momento da pandemia para baixar um decreto de calamidade pública e que daí você não precisa mais fazer licitação para repassar um dinheiro para o seu colega de partido que tem uma empreiteira, para o seu amigo que é dono do coisa. Eles distribuíram todo o dinheiro entre eles ou entre os banqueiros, né? E deixaram os artistas amigos. Nós estamos esperando, a pandemia começou em março, né? O dinheiro vai cair agora, essa semana, 20 de dezembro, né? Quer dizer, se você precisava comer em março, em abril, em maio, em junho, você teve que esperar todos esses 9 meses para agora receber o dinheiro, né? Vê se o banqueiro demorou para ele receber. Vê se o empreiteiro, o cara que construiu o hospital de campanha, vê se ele demorou para receber, né? Então o tratamento é muito desigual.
né? E o artista, ele sempre traz um bem para a sociedade com a arte que ele produz e, além de tudo, ele movimenta a economia local, os pequenos comerciantes, né? Não grandes banqueiros, grandes, pessoas que já têm um lucro monstruoso. Exatamente, você vai sair para se divertir, você vai ver uma arte, né? Você não vai sair para se divertir, não vai ver nada. Você vai querer ver um cinema, você vai querer ver um teatro, você vai querer escutar uma música, você vai querer dar risada num stand-up. Então é assim, a cultura não pode ser negligenciada como é negligenciada. Há tempos atrás nós tivemos aí um ministro da Cultura muito, muito famoso, Gilberto Gil. Depois, agora, nesse governo, não dá nem vontade de falar quem representa a cultura, né? Porque nós tivemos já o Alvin, que foi um desastre. O cara fez um vídeo celebrando o nazismo. Nós tivemos a findada da Regina Duarte, que fez palhaçada atrás de palhaçada lá. E agora a gente tem o outro, que veio o ex-malhação lá, que até infartou, porque deve ser difícil conviver nesse governo. Então, assim, nós, aquilo que você falou, porque em vez de aprender com os erros, não, né? E já iniciou o mandato declarando guerra à cultura, né? Já rebaixou, já acabou com o Ministério da Cultura. Então, assim, é triste. Paulo, o sindicato vai realizar de novo, porque nós temos a iniciativa do festival. Nós vamos fazer de novo o festival? Porque muito bancário gostou daquele festival de música com artistas locais. Isso foi legal, que a gente conseguiu dar uma ajuda para a galera que estava precisando muito, que o Porco já falou, né? Não chegava recurso para eles. E o sindicato foi, promoveu aí um festival e distribuiu um pouquinho aí de cultura e de renda para quem tanto precisava. Nós vamos fazer essa iniciativa novamente? Não sei se o governo federal, o federal a gente sabe que não vai fazer isso, né? Mas o estadual vai ter coragem de novamente fechar casas noturnas, restringir circulação, como é o que deve ser feito, comércio, né? Mas nós vamos fazer a nossa parte, como sempre, e para incentivar mais uma vez a diminuição de circulação, voltar agora em janeiro, antes do carnaval, fazer o nosso festival de resistência, né? Como nós chamamos aqui no que aconteceu durante a pandemia, justamente para dar um cachê digno, para a pessoa ter o espaço de mostrar a arte dela, conversar, porque aqui a pessoa vem, ela mostra a arte, mas também expressa opinião, por isso que não vem qualquer um aqui, vem pessoas que têm um posicionamento parecido com o nosso, né? Porque não adianta você acabar dando voz para a pessoa que não entende tudo isso que está sendo falado aqui, né? A importância de organização entre os músicos, da importância de não se dizer amém para tudo quanto que o dono da casa noturna quer. Então a gente tenta fazer uma coisa diferente, né? Então o nosso projeto é esse, quem tiver inclusive interesse em tocar aí, mandar para nós um e-mail aí, que nós vamos estar fazendo uma seleção como foi feita da outra vez. E a ideia é não chamar os mesmos músicos que tocou da vez passada, né? Justamente para dar chance a todos estarem aqui se apresentando. Democratizar essa iniciativa. Porco, fala um pouquinho aí pra gente desse movimento aí de artistas, desse conselho aí. Tem ligação com algum partido ou como é que funciona? Explica pra gente aí como é que funciona a questão partidária, se tem algum partido envolvido, se não tem. É importante falar isso, Alexandre, até porque é uma referência o trabalho que os sindicatos dos bancários fazem aqui em Bauru, né, nesse sentido. Que geralmente essas entidades elas são aparelhadas por partidos políticos. A pessoa entra na juventude do PSDB, o cara manda ele lá na cultura, né, fazer parte do conselho, né? Então, assim, a gente vê interesses dos partidos dentro dessas instituições, dessas entidades de representação, né? E, de certa forma, esse trabalho de sucesso que o Sindicato dos Bancários fez aqui, né, de mostrar que dá para fazer sem partido, né? Dá para fazer sem partido. Você não precisa ser filiado para você ter uma atuação política, né? Para você reivindicar os seus direitos, para você organizar as pessoas, para você mobilizar as pessoas em luta defesa dos seus direitos, né? Então a gente, de certa forma, está fazendo isso também dentro do Conselho de Política Cultural aqui de Bauru, que é mostrar que a gente não precisa estar ligado a partido para participar, para exercer a nossa cidadania, e às vezes a gente faz até melhor do que eles, né? Porque daí esse pessoal que está ligado a partido, ele sempre tem um interesse maior que ele está defendendo ali.
E ele não fala para todo mundo que ele é do partido tal. Agora, na época da eleição, todo mundo tirou a camisa, apareceu a verdade de que partido que a pessoa era. Mas ele ficou 2 anos lá dando sugestão esdrúxula, né, pra gente, e achando que a gente não era politizado, que a gente ia aceitar qualquer besteira que ele falasse, né? Então agora apareceu nesse momento de eleição municipal, todo mundo revelou o partido que está ligado, né? E a gente, como já sabia, já tem uma experiência, eu de certa forma ajudo aqui com a comunicação do sindicato também, acho que mais de 10 anos também que dou um suporte às vezes, a gente tem essa experiência de saber a diferença entre um cara que vai entrar num movimento social, numa luta da classe, por interesse do partido, por interesse particular, e quem está com o interesse de defender a classe inteira, o coletivo inteiro, diversos segmentos. Aqui em Bauru, Alexandre, pra você ter uma ideia, parece que tem só 2 segmentos culturais que têm voz, acesso aos recursos públicos, né? Que é uma baita de uma sem vergonhice, né? Se existe artes visuais, cultura popular, literatura, artesanato, por que esse pessoal não recebe nenhum centavo da prefeitura, né? Por que é sempre só teatro e música e dança, né? Por quê? Né? Então a gente veio para questionar essas coisas, a gente está fazendo um movimento bem sério, a gente fez um levantamento dos últimos 10 anos da prefeitura de Bauru, e a gente viu que o segmento que menos recebeu verba nos últimos 10 anos foi o audiovisual, coincidentemente o que eu tô atuando, né? Então a gente já apresentou por escrito o projeto de lei para regularizar isso daí, que o secretário que está agora prometeu que ia levar adiante, porque tem ligações nítidas com a Câmara e não fez, prometeu e não cumpriu, por isso que não foi ele, o grupo que ele representa não foi reeleito ou recebeu muito menos votos do que recebeu na última eleição, né? Porque promete e não cumpre, né? Quer fazer os artistas de besta, e a classe artística já percebeu que não é por aí. Ninguém mais vai ficar escutando o discurso e não vê ação e vai continuar apoiando, né? Então a gente fez questão de defender esses segmentos que às vezes não tem nem voz ativa dentro do Conselho de Política Cultural, porque não entende o jogo político. Então a gente fez um trabalho bem sério para colocar as coisas no papel. Tudo que a gente pede por essa gestão do Conselho é por escrito, e a gente cobra que a Secretaria de Cultura responda por escrito também. Isso deu uma reverberação até dentro da própria secretaria, porque os próprios funcionários não tinham acesso a algumas informações. E daí eles falaram assim, nossa, ainda bem que o Conselho está pedindo por escrito, porque a gente mesmo agora pode ter acesso a essas informações. Pra você ver como é que funciona a política aqui, né? O gestor, ele tem um objetivo escuso, né? E ele não compartilha nem com os próprios funcionários da pasta dele o que ele está querendo fazer. Pra você ter uma ideia, Alexandre, teve um festival internacional aqui em Bauru que o gestor aqui municipal teve coragem de fazer uma nota de R$200 mil para uma pessoa para fazer um festival inteiro internacional, né? No nosso ponto de vista, gastar R$200 mil com isso. No nosso ponto de vista, esse dinheiro poderia ter sido dividido. Imagina dar R$1.000 para 200 artistas, você modifica o cenário inteiro de Bauru. Ele pegou R$200 mil, deu para uma pessoa de fora de Bauru, essa pessoa saiu daqui com o dinheiro, não movimentou a economia, não movimentou a alimentação, não movimentou o transporte, quer dizer, é um despreparado, não tem capacidade de estar no lugar que está, por isso que vai sair e vai chegar uma pessoa muito melhor. Com certeza nós estamos trabalhando, articulando para ter uma representatividade da periferia, dos artistas, de quem quer dividir o dinheiro, não quer pegar o dinheiro só para si ou para o seu coleguinha, que nem a gente está vendo desde o começo da gestão do Gazeta aqui na cultura. Para você ter uma ideia, o secretário anterior foi demitido porque ele queria economizar com o papel higiênico do banheiro do teatro. Não tem cabimento, né? Em troca
do gasto dele diminuir, ele deixa o pessoal sem condição mínima de usar o banheiro. Por isso que teve que ser retirado, né? Os artistas fizeram questão de se movimentar e ir lá retirar um cidadão desse que não tem o mínimo de humanidade, nem com os artistas, nem com o pessoal que vai ao teatro assistir uma peça de teatro, um show, uma apresentação de dança, né? E isso aí a gente está tentando mudar. Teve uma situação também, Alexandre Tonon, muito esdrúxula também, para a gente não dizer outra coisa, foi durante a pandemia, alguns aluguéis foram reajustados, o pessoal nem podia nem ir ao local que supostamente se ofereceria um curso, e o aluguel foi reajustado. Então, quer dizer, os interesses dessas pessoas não são culturais e artísticos, são de empresários, são interesses que não correspondem com o que os artistas querem e por isso não vão continuar na prefeitura. Ótimo, ótimo que assim seja, porque assim, economizar no papel, aí o cara fez uma tremenda cagada, né, porco? Foi um trocadilho aqui, o cara foi economizar no papel e acabou fazendo uma tremenda cagada. Um tiro no pé, isso não se faz. Paulo, economia na base da porcaria. A expectativa para o governo novo, o Bauru agora vem um governo novo. Vamos falar aqui agora. A expectativa dos sindicatos bancários para esse governo novo. Se é que nós temos alguma expectativa, dá para ter expectativa com o governo do Patriotas, Tonon? Não dá, né? Não dá, que a gente nem tem falado muito do governo municipal, até porque a gente não sabe, na realidade, o que vai acontecer aqui em Bauru, né? Foi feita uma série de críticas aqui pelo Paulo Eduardo aqui, mas assim, agora eu vou falar, Paulo Tonon, tá? Não como diretor do sindicato. Eu acho que o governo do Gazeta foi fraco, mas em algumas atitudes ele acertou, já falei isso, inclusive na pandemia, eu acho que ele mais acertou do que errou. E com a Sueli a gente não tem essa perspectiva, né? Por exemplo, a gente mesmo não sabe se a Sueli ela vai fazer o que o Gazeta teve coragem de fazer, que é voltar o lockdown. O Gazeta agora, que já perdeu a eleição, por exemplo, ela não seguiu o Dória com o fechamento dos bares até as 8 da noite, né? Mudando o horário de shopping. E a minha impressão de fora é que uma das razões que ele não fez isso foi porque a proposta do governo novo é não fazer esse tipo de discussão. O que não seria surpresa para a gente, vista a política do pessoal ligado a Bolsonaro, né? Embora a Sueli nunca admitiu fazer parte disso, né? A gente sabe que o Patriotas é um partido de sustentação do governo, inclusive que o próprio Jair, que hoje é sem partido, já cogitou para a próxima eleição concorrer através dele, né? Então a perspectiva não é nada boa. Tomara que estejamos errados, né? Sempre tem o benefício da dúvida aí, quando você não conhece o trabalho da pessoa de fato. Ô, Porco, e você, Eduardo, você tem algum contato já com a Sueli? Sueli que é cantora, né? Cantora gospel. Então, quem sabe aí ela deu uma olhadinha para a arte. Você está mais otimista que seu irmão ou ainda não? Eu estou um pouco mais otimista, Alexandre, mas é mais em relação à organização dos artistas do que ao governo em si. Eu acho que com os artistas organizados, entendendo melhor como é que faz esse jogo político a partir de agora, a gente tem alguma perspectiva de conseguir algum avanço nesse sentido. O que ela dialogou com a gente, eu ouvi dizer também, não tive contato com ela, mas a gente ajudou a articular a reunião com os artistas que foram até ela, e o que eles repassaram para a gente é que ela vai manter isso aí, vai manter o que já tá instituído na cultura de Bauru, né? Mas promessa a gente teve um monte também do governo Gazeta, que nenhuma se cumpriu de fato, né? Então a gente já está até escaldado em relação a isso, dessas promessas vazias, e eu acho que a gente vai ampliar a movimentação, a mobilização dos artistas para cobrar cada vez de uma forma mais dura, né? Se esses resultados não aparecerem. A princípio, pelo fato dela ter recebido os artistas, dela tá se colocando à disposição de dialogar e não retirar os projetos que estão em andamento, é bom, né? Mas a gente precisa sempre avançar, né? Esse orçamento para a cultura de Bauru ele é muito pouco, né?
acho que no ano que vem vão ser 13 milhões. Desses 13 milhões, quase metade é folha de pagamento da própria pasta. Então, quer dizer, sobra menos de 1 milhão por mês para ser investido de fato na cultura. Desse dinheiro que sobra, né, o que o pessoal faz? A gente protocolou um requerimento junto da Secretaria de Cultura em julho, pedindo detalhamento do orçamento. Hoje é o quê? Dezembro, e eles não têm como explicar. Eles aumentaram os gastos durante a pandemia, sendo que não está tendo evento. Quer dizer, não quer ter transparência, né? Esse diálogo frouxo, né? Um diálogo que não leva a nada, né? Que finge que escuta a classe artística e depois vai lá e faz o contrário do que a gente combinou, né? Isso aí ainda bem que vai acabar. Disso aí os artistas já estão fartos, ninguém mais quer continuismo nesse sentido. A gente quer qualquer mudança vai ser melhor do que essa gestão na Secretaria de Cultura. Bom, pelo que a gente viu, o governo Gazeta aí deixou muito a desejar na cultura pelas declarações do Paulo Eduardo. Então, não, o sindicato tem uma pasta de cultura, né? Nós temos uma pasta de cultura. E nós precisamos movimentar também um pouquinho mais. Paulo Eduardo Tonon, como conselho, ele pode contar com os sindicatos bancários nessa luta aí ou não? Cara, uma das coisas que a gente está fazendo já há algum tempo é se reaproximando de alguns setores, né? Que teve a troca da diretoria, para quem não sabe, né? E alguns setores se afastaram para a gente, seja porque a gente se afastou porque nós tivemos uma crise interna aqui, seja porque o pessoal tinha um pé atrás com os novos que assumiram, né? Então, houve esse afastamento e a nossa proposta é ir se aproximando de cada um. Seja pessoas com vínculos partidários, mas que tenham boas intenções, não para fazer parte da diretoria, mas para a gente ajudar, né? Vale a mesma coisa para o pessoal de cultura. Quem tiver um projeto legal, a gente já trouxe teatro aqui para o sindicato. As pessoas não lembram, mas a gente teve peça de teatro que a gente exibiu aqui para os bancários gratuitamente. Então, a gente tenta sempre ser parceiro. Agora, quarta-feira, nós vamos fazer distribuição de cesta de Natal doada pelos bancários para um assentamento primavera, que é uma coisa também que a gente já foi muito próximo de acampamentos e de assentamentos e a gente se afastou. Então, a proposta nossa para esse um ano que falta de mandato para essa atual diretoria, um ano e pouquinho, é justamente dar uma expandida em algumas discussões, não ficar limitado só na categoria bancária, e continuar dando todo o suporte que a categoria. Hoje a gente fez um ato de Infeliz Natal no Santander, porque o Santander voltou a demitir 3 trabalhadores na semana passada, né? Então a gente não vai deixar de atender os bancários, mas assim, é legal a gente, ainda mais no momento atual, né, que a gente é totalmente provocado para manter a civilidade de outrora, né? Porque é isso, se você não se posiciona, o conservadorismo te atropela. E se a gente ficar só na categoria bancária nesse momento, a gente vai ser atropelado também. Então, se aproximar, e aqui vocês têm um parceiro, pessoal da cultura, pode contar com a gente. Beleza. Ô, Porco, vamos falar um pouquinho aí dos seus curtas, né? Que, poxa, já tá no segundo ou não? Segundo, acabei de finalizar o segundo e estamos produzindo o terceiro e o quarto meio que juntos já. Vamos falar um pouquinho, então vamos começar do início. Me fala um pouquinho do primeiro, você já tocou no assunto aqui, mas vamos falar, como é que esse primeiro curta do Paulo Eduardo falava do quê? O Relógios Adiantados é o fim de Espírito Santo da Fortaleza, que era a cidade que deu origem a Bauru, né? A gente contou nesse curta-metragem, são 13 minutos, uma produção totalmente bauruense, né? Com técnicos bauruenses, roteiro, atores, maquiadores, iluminadores, todo mundo é de Bauru, né? Ou de Agudos, aqui do lado da nossa região. Então, bancário de ator do filme. Quem que é o bancário Revelação, Paulo? Indicado aí como ator Revelação? O Eduardo, do Banco do Brasil, o Martins, está lá atuando. Quem não viu, vale a pena ver, então. Né? É legal. Ele é um destaque, é parceiro nosso já faz muito tempo e ele sempre teve essa tendência à arte e ao humor, e a gente trouxe ele para esse curta. E nesse curta a gente mostra como que foi a manobra política que redundou, que culminou na criação da cidade de Bauru, né?
Então, quem não conhece essa história, eu recomendo. Tá no YouTube, dá para achar, só colocar Relógios Adiantados Bauru, que a gente dramatizou, né, fez uma ficção em cima desses fatos históricos, né? Para quem não sabe, a Câmara de Bauru é mais antiga do que a cidade de Bauru, porque tem alguns documentos da Câmara de Bauru que ainda são de Espírito Santo da Fortaleza, que era uma cidade que agrupava Piratininga, Agudos e Bauru, né? E com essa manobra política, eles conseguiram separar Bauru. Essa cidade de Espírito Santo da Fortaleza, com o tempo, ela morreu, e 2 anos depois surgiu Agudos, e um pouquinho depois também surgiu Piratininga, né? Nos relatos históricos, se fosse seguir a linha da cidade que era antes, Espírito Santo da Fortaleza ia agrupar essas 3 cidades aí, mas teve um jogo de interesses políticos aí no 1896 que resultou, né, nessa fundação da cidade de Bauru aqui. Muita gente acha que é 1º de agosto, né, a fundação de Bauru, e não é. A fundação de Bauru é no 7 de janeiro, quando ocorreu essa manobra aí, que resultou, e a gente conta no curta. Pode procurar no YouTube lá, Relógios Adiantados Bauru, você vai achar facinho. Vamos deixar o link na descrição aqui, que é imperdível, né? História de Bauru, bancário fazendo parte aí. Quem é bancário tem que conferir aí. E mais uma produção aí, Paulo Eduardo Tonon. E só falando de bancário, desculpa interromper, é bom que todos saibam que aqui a gente fala de cultura, mas uma das coisas que a gente mais faz é tentar incentivar o bancário nesse lado da cultura também. Tanto que todo bancário que tem banda, já veio bancário do Bradesco, tem banda, toca aqui, bancário do Banco do Brasil que tem banda, toca aqui. Quando a pessoa tem um projeto legal de cultura envolvendo o bancário, a gente faz questão de exibir e dar guarita aqui, dar ampla divulgação, né? Isso aí. E o segundo? O segundo foi produzido agora, durante a pandemia. A Prefeitura de Bauru lançou um edital com a verba do Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais para financiar novos projetos. E daí eu apresentei o projeto uma animação, na verdade, Quarentena na Bela Vista, que eu produzi inteiro sozinho, para ter uma diferença do primeiro, que teve uma produtora por trás. Eu captei uma verba muito maior, diversos atores, técnicos envolvidos. Esse, por conta da pandemia, da quarentena, eu produzi ele inteiro sozinho. É uma animação com desenhos meus e do meu filho. A gente produziu em casa mesmo e já foi entregue para a prefeitura. Daqui a pouco deve estar podendo ser disponibilizado aí, que é mais uma reflexão sobre esse período da quarentena, né? E a gente tentou valorizar também um bairro antigo aqui, histórico de Bauru, que eu fui criado nesse bairro. Meus avós moravam lá, a gente sempre ia. Então é uma homenagem a essa infância que eu tive aqui em Bauru, de uma forma de animação, que era uma coisa que eu desenhava quando era criança também e tinha perdido ao longo do passar do tempo, e daí eu voltei a desenhar um pouco agora na pandemia, por estar mais isolado, por estar mais refletindo sobre questões pessoais, não poder conversar tanto com as pessoas, né? Então juntamos essas duas coisas para fazer uma animação sobre a quarentena aqui em Bauru. E aí teve dobradinha pai e filho. Como é que é o nome do filho aí? Thomas Hacken já está despontando aí para desenhar também, então eu botei ele para desenhar comigo. E o resultado ficou legal. Quem assistiu disse que gostou. Poxa, que bacana. E nessa pandemia também, junto com a Laburca, nós gravamos um disco lá em Araraquara, né? Que tá para sair também agora. Saiu a primeira música já, eu tocando bateria e a Amanda Rocha no violão. A gente tinha feito uma turnê Tem plataforma disponível? Tem, esse aí também já está no YouTube, só a música Desaforo. O nome do disco chama Desaforo. É o primeiro disco da Laburca com músicas em português. Antes ela tocava, as composições dela eram todas em inglês. Aí depois que eu entrei, a gente começou a conversar bastante sobre cantar em português, para as pessoas entenderem melhor o que é a ideia da banda. Ela tem uma defesa do feminismo muito grande, que a gente apoia,
né? E no começo do ano, antes da pandemia, a gente tinha feito uma turnê em São Paulo, Rio de Janeiro, e foi uma repercussão legal. A gente chegou a gravar algumas imagens ao vivo nessa turnê, que entrou nesse clipe da música Desaforo, que já está no ar também no YouTube. Você colocar Laburca Desaforo, já dá para ver esse clipe. Mas a gente gravou o disco inteiro, que leva o nome de Desaforo, e daí vai tá saindo no começo do ano que vem em vinil. A gente conseguiu também uma parceria com um selo de Brasília para lançar esse disco em vinil. Então, na pandemia também a gente conseguiu produzir. Fora isso, o Obscuro Lavrador também ganhou, a outra banda que eu toco, ganhou dois prêmios, né? Um para gravar uma apresentação ao vivo e um para gravar um CD mesmo, um álbum. Então, nós vamos começar a produzir agora, a partir de janeiro também tem mais produção aí, que também fala sobre a história de Bauru, também é uma valorização da cultura local aqui bauruense. Ô, Porco, você tá em todas, hein, velho? Olha, Você vê? Correndo nas 4 cantos aí, não deixa passar nada, tá certíssimo. Quem vive de arte não pode perder a oportunidade. Paulo, estamos chegando ao final aí, e como sempre, a tradição aqui, tirar ou não tirar a máscara, né? E falar o ponto positivo e o ponto negativo da semana. Fala pra mim, qual que é o ponto positivo e qual que é o ponto negativo da semana para você aí nas notícias que ocorreram mundo afora aí? Para mim, o ponto negativo é claro que eu vou ter que citar o assédio que a deputada Isa sofreu essa semana, né? Que é uma coisa lamentável, né? O cara que coxou ela, com perdão da palavra. Isso no ambiente filmado, hein? Você No imagina ambiente que esse cara filmado, faria se não tivesse câmera. E mais incrível, né, que você vai lendo sobre o caso, é que 15 deputados foram prestar solidariedade a ele, em vez de prestar para a menina, né? Quer dizer, uma distorção da realidade, Que né, de valor. Que é o que a gente está vivendo hoje nesse país por conta desse presidente que a gente tem, né? Então, distorção de valor para tudo, e esse é mais um exemplo. Aqui a gente assim como a gente foi solidário a Mária Ferrer, a Dani Calabresa, aqui a gente é solidário, fica feliz de ter uma banda com conceito feminista. Aqui metade da diretoria é mulher, coisa raríssima no movimento sindical, porque aqui a mulher tem vez, né? Sempre bom falar isso. E positivo não tem. Não vai nem falar um positivo, então? Cara, eu te juro que eu não pensei em nada positivo essa semana, não. Torcer pro dia 25 de janeiro chegar logo pra gente. Posso falar um ponto positivo? O STF, cara. O STF está servindo muito para garantir a nossa Constituição. Parece absurdo, a gente chegou num ponto de torcer para STF, João Dória. Ter candidato do PSDB, cara, a gente está tendo que fazer como chama, para eleger o cara da Câmara, para combater o bolsonarista lá. Compor com o Centrão também, com o DEM. Mas é o momento atual, cara. Nada é pior do que essa extrema-direita que está aí, que é inimiga da cultura, que é inimigo de tudo quanto é valor que a gente tem há tanto tempo. E aí o STF, você vê, tem que fazer valer o seu direito à vacina, tem que fazer valer o seu direito a que os filhos especiais possam estudar como pessoas normais, entre aspas, né? Uma série de coisas que tem direito à inclusão? Tem direito à inclusão. Muitos assuntos que já estavam morto, enterrado, que já estavam pacificado, superado. Mas se não é os caras para regulamentar, a gente estava voltando para o tempo das cavernas, cara. Então eu faço, especial por causa da vacina, por essa decisão em relação aos filhos especiais, eu faço questão de, essa semana, elogiar o STF aí. Posso fazer também um ponto positivo e negativo? Lógico, você é o convidado especial. Eu vou destacar, então, como ponto positivo na cultura aqui, que é mais o meu ramo, o lançamento do livro novo do Luiz Paulo Domingues, autor, escritor bauruense, né? Que também ele fala muito sobre a história de Bauru, foi referência para fazer o curta do Relógios Adiantados, e ele lançou na semana passada um livro que é também uma crítica a esse momento do país aí, chama O País Vertiginoso, né? Podemos trazer ele aqui, hein, Alexandre? Bater um papo. Tá feito o convite já agora. Eu vou fazer questão de ajudar nessa articulação para trazer ele aqui, que ele tem muito conteúdo, tanto de história quanto crítico, né? Do que está acontecendo. E o livro eu não li ainda, mas ele me deu alguns spoilers, eu já sei que é forte, assim, no sentido de ter críticas contundentes a esse momento atual do país.
E o ponto negativo, a gente fez uma articulação agora para iniciar um debate sobre o futuro, a futura secretária de Cultura de Bauru aqui, e alguns movimentos tentaram se apropriar disso e deram uma mancada que quase prejudicou a categoria inteira artística aqui, junto com o governo novo, justamente por falta de consciência política, de falta de noção de coletividade, né? Pisaram na bola, tentaram colocar como se toda a orquestração que a gente fez para dialogar no intuito de não ter um secretário ligado a partido político ou ligado a interesses da igreja, né? Um pessoal mínimo do carnaval tentou cooptar como se fosse eles que estivessem fazendo, como se a prefeita estivesse dando garantia de continuidade de carnaval no meio da pandemia, distorceram tudo, né? Então, um ponto negativo essa semana que aconteceu ontem, né? Isso daí, assim, acho que é bom a gente destacar que não tem mais pessoa bobinha na política, né? Pelo menos da nossa parte aqui, que a gente está atuando na cultura aqui, a gente já percebeu na hora, a gente já conseguiu reverter a situação, mas fica de alerta para essas pessoas que querem pegar carona no trabalho dos outros, né? Vai fazer a sua parte. Se você tem interesse de participar de alguma articulação, de alguma movimentação, toma a frente, dá a sua cara, vai lá, fala o que você tem que falar, não aproveita a foto que alguém tirou para falar que foi você, né, que conseguiu. Muito feio isso, né? Isso aí denigre não, isso aí prejudica a sua própria imagem e queima a cultura como um todo, né? Não precisava disso. E o senhor Alexandre, ponto alto e ponto baixo a semana? Cara, ponto baixo, o relatório da BIM, né? Você vê os caras fazendo um relatório para salvar o filho do presidente, das mancadas que ele deu de bandidagem, né, cara? E aí acaba desmoralizando, né? Aquele discurso de que na época do exército, na época do militarismo era bom nada, os caras escondiam tudo, fica muito claro, né? Fica evidente que tudo ia para baixo do pano. Cara, eu acho que a notícia boa é... Mas eu só ia fazer uma adendo, isso eu acho que vai sobrar, viu? Isso eu acho que eles não vão ter como relevar, viu, Alexandre? Porque a acusação, isso é crime de responsabilidade, assim, não tem como falar que não é crime de responsabilidade uma coisa dessa. Né? E bom lembrar que lá atrás o Sindicato Bancário já assinou o pedido de impeachment do Bolsonaro lá em março, tá? Nós já estamos Não faltou, nesse período não faltou crime de responsabilidade. E o que mais tem é crime de responsabilidade. Na época a gente já citava uns 20, né? Agora então, Alexandre, de março para cá. Vai ter tinta nessa caneta aí, hein? Porque é muito crime de responsabilidade. E eu acho que a questão boa começou a vacinação, né? Pelo menos no resto do mundo, né? Pelo menos os outros países estão se vacinando. Espero que aqui no Brasil a coisa chegue, porque aqui não tem seringa por enquanto, não tem nada. E ainda tem uma polêmica boba da vacina chinesa, né, cara? Que isso aí é aquilo que a moça falou lá, uma ingenuidade sem tamanho. O cara tomou a vida inteira, ele tomou vacina da China. Nunca perguntou de onde que era, qual que é o laboratório que fez. Exatamente, agora começaram com essa frescura, porque na verdade eles querem se identificar, né? Querem ter um grupinho deles lá fechado, e qualquer besteira que o presidente adote, eles vão estar junto ali falando amém. Só que isso é um comportamento que coloca em risco toda a sociedade, por isso precisa ser combatido. E que bom, como o Tom já falou, que o STF aí, uma parcela da sociedade civil está se posicionando e está tomando as medidas para garantir que nós tenhamos sim também a mesma vacinação que os países mais desenvolvidos já estão tendo. Porco, foi um prazer realizar com você, tá? Contem com a gente, você é um parceiro nosso, a gente conta muito com você, seja atuando, seja produzindo aqui no Sindicato dos Bancários. Tonon, queria desejar já um meu Feliz Natal para a família Tonon aí. Olá pessoal, esse foi mais um Sem Tarifa, o programa destinado a você. Nós estreamos o Sem Tarifa nesse ano de 2020 e agradecemos aí a companhia de todos vocês que assistiram, curtiram, compartilharam, se inscreveram no nosso canal. Boas festas a todos vocês, que 2021 seja um ano muito melhor que 2020 e que o espírito de Natal tome conta de todos vocês, não só nesse final de ano, mas durante o ano inteiro. Felicidade sempre, sigam lá, se inscrevam no nosso canal, Sem Tarifa, Sindicatos Bancários, sempre na luta.